Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, sexta-feira, nós vamos estudar o livro Agenda Cristã. O texto que nós vamos estudar hoje é o texto número 8, Irmãos em Perigo. Como sempre, André Luiz tem essa preocupação de transmitir para nós mensagens que nos levem às mais profundas reflexões. E o mais importante de tudo, nós jamais podemos nos esquecer desse propósito, que qualquer mensagem que nós leamos e que naturalmente vão nos levar a uma identificação com as pessoas, situações à nossa volta, nós sempre passemos primeiro pela nossa consciência, para depois nós estendermos isso para tudo aquilo que nos envolve. Todas as mensagens têm o principal objetivo de fazer com que nós nos transformemos e a partir da nossa transformação nós alcancemos os outros corações. Porque muitas vezes nós lemos mensagens e pensamos assim: na minha casa eu conheço alguém que é dessa forma, no meu trabalho eu sei de alguém que é dessa forma, eu já vi pessoas se comportando daquela forma. Mas é importante nós sempre nos lembrarmos qual é exatamente a forma em que eu me encaixo nessas orientações. Nesse texto de hoje, Irmãos em Perigo, fala exatamente das pessoas que, por certos comportamentos, acabam se colocando em perigo. O perigo no sentido de tropeços dentro do campo moral, atrasos na sua própria evolução, falhas na sua forma de conduzir sua própria vida. E aqui, esses irmãos exatamente somos nós. Coloquemos ali o espelho diante de nós, declamemos essas frases que são citadas aqui por André Luiz e vamos fazer aquela reflexão: será que eu me encaixo nessa situação? Será que eu sou esse tipo de pessoa? Não apenas aquela pessoa que prejudica outro, mas na maioria das vezes prejudica a si mesmo. Então André Luiz aqui na Agenda Cristã traz para nós aqui várias situações e vamos então analisá-las aqui cuidadosamente. Irmãos em perigo, por exemplo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Então nós encontramos, a partir do nosso padrão moral, a partir dos ensinamentos que nós vamos recebendo, do aprendizado que nós vamos conquistando, entendendo os valores que são transmitidos para nós, nós olhamos para as pessoas e vemos que muitas vezes elas podem ser ali ajudadas, fazemos isso obviamente com a maior boa vontade, ajudadas com um esclarecimento, com uma orientação, com um conselho. E quando isso não acontece, a nossa paciência, ainda bastante frágil, ela acaba cedendo para aquele instinto mais agressivo que nós temos. Então nós alteramos a nossa voz, nós começamos a utilizar palavras agressivas, expressões que muitas vezes constrangem, tentando fazer com que o outro se transforme a golpes verbais, como é colocado aqui por André Luiz. E isso sem considerar quando se extrapola para golpes efetivamente físicos, que realmente machucam as pessoas. E nós vemos isso desde o início, na mais tenra infância, quando vemos assim: quem nunca levou uma chinelada por ter feito uma coisa errada? Quem nunca ouviu um grito? Quem nunca xingou? Ou já foi xingado? E aí nós invertemos isso, nós colocamos quem nunca fez isso, quem nunca fez aquilo outro, e aí então vamos tentando transformar desde a criança até o adulto, nas mais variadas situações dos nossos relacionamentos, tentando transformar as pessoas à força, à martelada, às pancadas, que machucam, que traumatizam, que ferem, que afastam, sendo que na verdade, como o próprio Jesus trouxe para nós no seu exemplo, a melhor forma de transformar as pessoas é inicialmente através do exemplo. Começa por essa grande mudança. Depois nós começamos através dos conselhos, da conversa e muitas vezes até dizendo aquele não educativo, mas sempre envolvido com muito amor. Então transformar o outro de um dia para outro é a golpes verbais. As transformações muitas vezes são lentas. Muitos métodos nos são apresentados, muitas situações
são colocadas à nossa frente, às vezes temos que chegar a atitudes extremas, mas essa atitude extrema, essa extremidade, ela tem o seu limite. E é importante a gente sempre pensar de que modo que nós estamos fazendo isso. Algumas vezes criticamos as situações em que os golpes são muito agressivos, mas nos esquecemos daqueles golpes que são os mais sutis. Aquele risinho sarcástico, aquele comentário humilhante, aquele olhar desprezível. E isso acontece de uma forma silenciosa, muito mais do que nós imaginamos. Porque, como eu coloquei para vocês num dos nossos estudos há bastante tempo, nós estamos passando por uma fase de polimento no nosso caráter. Então nós inicialmente tiramos aquelas cascas que são mais grossas, que mostra a nossa agressividade, que mostra as nossas tendências mais inferiores, mais primitivas. E aí então, quando nós tiramos essas cascas mais grossas, a princípio nós entramos naquele estado de acomodação. Afinal de contas, aquilo que era mais grave eu consegui tirar. Só que, tirando essa parte mais grossa, nós temos ainda várias camadas a serem retiradas, a serem polidas, até chegarmos na condição de indivíduos equilibrados dentro da possibilidade que nós encontramos aqui no nosso mundo, atingindo o máximo de equilíbrio que nós temos aqui nessa fase da nossa evolução. Então, tirarmos aquilo que é o mais agressivo, o fato de eu não agredir fisicamente as pessoas, não significa que eu não continue cometendo outros tipos de agressões. O fato de eu tirar da minha personalidade aquelas tendências, eliminar aqueles vícios que são os mais grosseiros, não significa que eu continue ainda não tendo tendências que são negativas ou vícios que precisam ainda ser eliminados. Então, na verdade, nós estamos gradativamente, cada vez que nós conseguimos superar uma fase desse estágio de evolução, temos outras tantas fases para poder trabalhar. Então, precisamos perceber principalmente isso. O fato de convivermos numa pequena comunidade, iniciando pela nossa própria família, depois se estendendo para outras esferas dos nossos relacionamentos, sempre pensemos que nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, aqueles que se encontram ainda numa condição de atraso, assim como encontraremos também aqueles que se encontram numa condição mais avançada. Mas todas as transformações, não importa em qual esfera de relacionamento sejam, ela sempre vai acontecer da forma mais amorosa, da forma mais compreensiva, da forma mais paciente possível, jamais de um modo imediato, de uma forma agressiva. Isso jamais vai surtir um efeito positivo. Porque o que nós lembramos é que, algumas vezes, através de uma ação mais contundente, até mais agressiva, nós até conseguimos impedir que aquela pessoa não faça aquilo que nós não queremos que ela faça. Então, por exemplo, na nossa casa, nos nossos relacionamentos íntimos, ou mesmo no trabalho, onde, em especial, nós encontramos ali bom dia, pessoa que chegou, bom dia, Zé. Onde nós encontramos ali uma certa hierarquia, onde tem ali na família, aqueles que controlam a família, aqueles que são subordinados, num trabalho de uma empresa, onde você tem a chefia e você tem ali os subordinados também. Utilizamos ali aquela expressão, aquela forma mais agressiva de conter o comportamento de uma pessoa, de limitar o comportamento de uma pessoa, e a resposta pode até ser positiva, porque você fala, não faça mais isso, e você começa a gritar, começa a gesticular, começa a se comportar dessa forma, e a pessoa para de fazer aquilo que você não quer. E aí então nós, nesse caso, nos sentimos satisfeitos, afinal de contas o nosso objetivo foi atingido. Eu não queria que ela não fizesse, gritei, esperneei, e ela não fez. Estou satisfeito. Mas eu nunca fico imaginando depois quais foram as lesões que eu provoquei, as lesões afetivas que eu provoquei naquele coração. Porque no momento em que não houver mais a dependência do relacionamento, ela se distancia. Porque ela não precisa mais disso. Ela já atingiu a sua própria independência. Então sempre pensemos nisso. Que muitas vezes a conquista pode vir imediata. A conquista para aquele que exigiu. Mas a derrota, a perda que ela vai ter a longo prazo, ela é certa também. Porque afinal de contas todos nós desejamos viver
num relacionamento onde o amor seja imperativo. Se eu não recebo esse amor, no momento em que eu não tenho mais motivos para estar ali perto, eu vou buscar o amor em outro lugar. Então aquela conquista imediata, ela é ilusória. Ela é ilusória e muito perigosa. Porque ela é aquela doença que ela vai se desenvolvendo silenciosamente até chegar o momento em que ela não tem mais motivo para sustentar aquele organismo. E então tudo é destruído. Então sempre pensemos que todo tipo de transformação acontece de uma forma harmoniosa, através do exemplo, através do amor, de um modo gradativo. Se houver necessidade de ações imediatas que sejam emergenciais, aí mais uma vez, para situações extremas, atitudes extremas. Mas até mesmo essa extremidade tem ali o seu limite. Bom dia, Helena. Depois ele diz para nós aqui: os irmãos em perigos, por exemplo, são os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Então, geralmente, é mais ou menos como acontece, né, ilustrando aquilo que nós estudamos, por exemplo, a respeito da reencarnação. Nós temos muita curiosidade de saber quem foram, né, aquelas pessoas que estão ali próximas na encarnação anterior. Quem foi ele, quem foi o outro, o que ele fez, se ele está sofrendo agora é porque ele fez sofrer antes, se ele é uma pessoa agora bem posicionada, uma pessoa bem equilibrada, é porque no passado ele também fez isso, porque ele, porque ela, porque eles. E a gente nunca se pergunta em nós, como foi exatamente o nosso passado. Então essa tendência que nós temos de observar aquilo que acontece à nossa volta, sem observar aquilo que acontece dentro de nós, é algo muito natural. É uma tendência que nós temos. O ser humano tem essa tendência. Tem até aquela passagem, né, bastante conhecida, que diz para nós assim que nós temos duas sacolas, né, uma que fica na nossa frente e aquela que fica nas nossas costas. Na nossa frente é aquela das nossas virtudes. A das costas é aquela, né, a mochila que fica nas costas, é aquela dos nossos defeitos. Então a gente sempre tem aquela tendência de observar, né, numa fila indiana, onde todos ali estão posicionados, nós sempre vemos as mochilas nas costas das pessoas, onde estão as suas imperfeições. Mas nós não vemos aquelas que estão na frente, que são as virtudes. Então nós vemos a nossa virtude e o defeito do outro. Mas os nossos defeitos nas nossas costas nós ignoramos. Então, é uma tendência natural, porque a gente lembra que naquele caldo inicial, quando nós fomos formados, né, como espíritos, né, usando, obviamente, essa ilustração, Deus colocou vários ingredientes. Dentre eles, colocou uma dose de egoísmo, porque afinal de contas, no início primitivo, nós precisávamos ter um comportamento defensivo para a nossa sobrevivência e para a proteção de tudo aquilo que existia à nossa volta. Colocou também a dose de orgulho, para que a gente se sentisse valorizado por aquilo que nós somos, por aquilo que nós éramos, por aquilo que nós desejávamos ser, por aquilo que nós conquistávamos, né? Então, de tudo aquilo que nós temos, desde o amor, da generosidade, da paciência, da tolerância, também veio aquela dose de orgulho, veio aquela dose de tolerância. Mais ou menos ali quando a gente vai preparar um prato, o sal por si só, ele é muito ruim, mas na dose certa na comida ele provoca um bom tempero. A pimenta sozinha também é algo muito ruim, mas se ela for colocada na dose certa num determinado prato, ela vai ser muito boa também. Então tudo muito bem temperado. Então o orgulho, sendo parte da nossa personalidade, faz com que nós nos valorizemos muito mais do que os outros. Então é muito natural nós observarmos nas pessoas as suas falhas morais, os seus tropeços, as suas dificuldades. E, nessa altura da nossa evolução, em que nós conseguimos já domar um pouco mais o nosso egoísmo, o nosso orgulho também, nós temos essa boa vontade de querer ajudar. E procuramos ajudar as pessoas, dar os conselhos, observar as suas dificuldades, muitas vezes até mesmo sem que nós sejamos solicitados para esse objetivo, né? Alguém vem pedir um conselho, a gente já simplesmente se intromete dando a nossa opinião sobre a vida das pessoas. E essa passagem de André Luiz, ele diz exatamente
o contrário, para que a gente preste muita atenção, para que nós, em vez de descobrirmos pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, para que nós não nos distraiamos dos nossos próprios problemas, que nós vejamos nós mesmos refletido nas pessoas, para tentarmos encontrar as soluções para as nossas próprias dificuldades. Se por acaso me encontro com dificuldades numa determinada situação da minha vida, eu tenho que imaginar, se fosse uma outra pessoa que estivesse naquela situação, o que eu diria para ela. Aliás, é uma coisa curiosa, bom dia João, bom dia pessoal que chegou. É uma coisa curiosa que acontece, por exemplo, no nosso trabalho de atendimento fraterno, para nós que trabalhamos com atendimento à distância, por e-mail e tudo mais, é muito comum que nós recebamos, existe ali um sistema de distribuição dos atendimentos que chegam para nós, passando para cada voluntário, e aí, então é muito comum nós encontrarmos ali um problema que chega para nós respondermos, muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo. É até curioso que muitas vezes algum colega diz assim, por acaso vocês estão escolhendo qual é o atendimento que vocês estão me mandando? Porque eu não consigo resolver os meus problemas desse mesmo tipo e vocês mandam o problema de outra pessoa. E aí nesse caso a gente faz exatamente aquela catarse de nós fazemos uma autoanálise para tentarmos encontrar solução para nós mesmos. E é muito interessante que nós vemos que encontrar a mesma solução para nós é muito mais difícil do que encontrar a solução para os outros. Exatamente porque nós começamos a colocar as nossas limitações, começamos a encontrar as nossas dificuldades. No outro não. No outro nós não consideramos as suas limitações. Eu não sei se ele tem medo, se ele tem dificuldade, eu sei o que ele precisa fazer. Você precisa fazer isso para transformar a sua vida. Você precisa fazer isso para melhorar aquela situação. Agora, quando chega no meu caso, eu vou dizer, mas não é bem assim. Eu não consigo, não é tão simples, mas há necessidade de nós trabalharmos esse esforço próprio. Porque não significa que nós não devamos prestar essa assistência quando for oportuno, quando for necessário, para aquele que precisa. Mas o principal objetivo da melhoria do nosso próprio mundo é exatamente nós mesmos. Então precisamos fazer esse trabalho pessoal, esse trabalho íntimo. Auxiliemos sempre que possível. Mas o principal necessitado, sempre vejamos nós, em primeiro lugar. E isso é o auto-amor, que é um tipo de orientação que os Espíritos trazem para nós, falando sobre o amor próprio, falando sobre o auto-amor. E isso não significa que eu estou me colocando na frente dos outros como sendo melhores. Pelo contrário, seguindo aquela orientação do Evangelho, que diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, se eu não me amar cuidando de mim, modificando aquilo que eu tenho de dificuldade, trabalhando aquilo que precisa ser melhorado, se eu não fizer isso por mim, como é que eu posso achar que eu tenho condições de fazer alguma coisa pelo outro? Então, amar o próximo como a mim mesmo. Então, a transformação para melhor começa em mim. A partir dali, eu consigo transformar o outro. A Andréia lembrou aqui, isso é verdade. Às vezes ficamos com vontade de escrever de acordo com o que estamos passando, mas nos lembramos sempre de que é o outro que está sofrendo também. Isso é muito difícil, porque a gente olha sempre na superficialidade. Quando a gente começa a avaliar a natureza humana partindo de nós mesmos como referência, nós percebemos que o outro também tem dificuldade. Aí nós vamos perceber que aquilo que nós vamos passar para ele será feito tanto quanto possível. E não simplesmente fazer de uma forma cega e objetiva como se isso fosse simples. É simplesmente nos colocarmos no lugar do outro. O Elcio colocou também aqui, necessário se faz em primeiro lugar a aceitação, depois a compreensão. E isso começa por autoconhecimento e o conhecimento também do outro. A Tic Tac colocou, acho que o modelo de atendimento fraterno é um erro, Depende muito, é o trabalho de psicologia, o trabalho do atendimento, o que importa é a assistência que está sendo prestada. É isso que é o mais importante, Bom dia, Edna. Então, continuando para nós aqui. Também aqueles, os irmãos em perigo, os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta,
sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Aqui é uma recomendação já bastante frequente, bastante simples, quando nós encontramos ali os nossos caminhos de fuga. Às vezes, nem sempre a vida apresenta para nós as melhores condições para conquistarmos a felicidade que nós desejamos, e então nós começamos a encontrar formas de vivermos a nossa felicidade, uma felicidade não necessariamente ilusória, mas uma felicidade construída paralelamente ao caminho principal que nós devemos trilhar. Então nós nos encontramos muitas vezes em fuga das nossas situações, dos nossos problemas, dentro da nossa religião, dentro do nosso trabalho, dentro de um entretenimento, dentro das nossas relações sociais. Conseguimos ali encontrar muitas vezes vícios que não havia necessidade, né, de surgirem, mas acabam surgindo como consequência disso, simplesmente porque nós não aceitamos aquilo que nós estamos vivendo. A doutrina espírita, ela é importante para nós, porque muito mais do que ela passar para nós informações sobre o mundo espiritual, como nós viveremos no futuro, como provavelmente nós vivemos no passado, aquilo que nós estamos vivendo hoje, de provas e expiações, todas aquelas teorias que nós vamos aprendendo no decorrer do tempo, muito mais do que isso, ela traz uma consciência de quem nós somos. De que nós somos espíritos imortais, e que nós estamos agora, nesse presente, trabalhando por essa nossa evolução, por esse caminho de evolução. E aí então junta aquilo que veio do passado, não apenas aquilo que nós vivenciamos, mas com quem nós vivenciamos, e a forma como nós vivenciamos também, para chegarmos aqui no nosso presente e encontrarmos a nossa vida do jeito que ela é. Com quem eu convivo, qual é a forma que eu estou vivendo, quais são as minhas condições. E quando eu me vejo nessa situação e assumo a responsabilidade por tudo isso que eu mesmo construí, porque esse é um dos grandes trunfos que a doutrina espírita traz, ela não atribui ao acaso a responsabilidade de me colocar nessa condição, mas ela faz com que eu me veja como participante da construção dessa realidade. Os tipos de relacionamento que eu tenho, se eu tenho um relacionamento difícil, eu sou co-construtor desse relacionamento, eu participei para torná-lo difícil. Se por acaso a minha vida hoje traz ali essa série de desafios, foi porque eu coloquei esses desafios. Então, quando nós assumimos a responsabilidade, nós trabalhamos efetivamente para essa transformação. Se eu fui capaz de muitas vezes, entre aspas, estragar as coisas para chegar no jeito que está, para chegar no jeito que estão, eu também sou capaz de construir para transformar as coisas para torná-las muito melhores. Então, vou fazer essa transformação, vou trabalhar por isso. Se até hoje, talvez eu não tenha conseguido acertar exatamente, posso começar a trabalhar de uma forma diferente. Então, assumir a responsabilidade e a consciência nos dá essa liberdade de sim vivermos esses momentos mais relaxantes, esses momentos mais descontraídos, para que nós possamos sair um pouco daquela tensão do nosso cotidiano, mas nós jamais tiramos o pé do chão, jamais tiramos ali, deixamos de assumir as responsabilidades que cabem a nós. Porque o que nós encontramos no mundo hoje são simplesmente pessoas, incluindo nós mesmos muitas vezes, talvez não de uma forma tão patológica, que são casos mais graves de pessoas que simplesmente vivem um mundo paralelo diante da realidade que estão ali vivendo, se entorpecendo, se distraindo, se desgastando, se complicando em situações completamente fora daquilo que é do seu eixo principal, da sua própria realidade. De vez em quando nós nos distraímos, ou buscamos uma distração, mas sabemos que há necessidade de nós retomarmos para o nosso percurso original. Então esses irmãos em perigo, como André Luiz coloca para nós, falando exatamente aqui, que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram.
Um dos grandes entorpecentes que nós encontramos hoje, por exemplo, são as próprias religiões. E a doutrina espírita não está fora disso. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida religiosa imaginando o futuro com Deus, imaginando o futuro no plano espiritual, exatamente, Elcio, como autista, vivendo ali numa realidade paralela, como se tudo aquilo que acontecesse à nossa volta não tivesse importância. Então nós encontramos ali os nossos mecanismos de fuga e nos esquecemos, depois que nós aprendemos aquilo que a doutrina proporciona para nós, que não adianta a gente querer fazer de conta que a realidade não existe. Não adianta a gente querer projetar no nosso futuro uma felicidade sem levar em consideração que a felicidade só será alcançada se nós resolvermos as nossas situações hoje. Porque a felicidade ela é construída, ela não é ganha, ela não é presenteada, ela não é uma doação. E essa conquista começa exatamente hoje. Então tudo aquilo que pode nos proporcionar situações de prazeres à nossa volta são ali aquele oásis onde nós passamos aqueles momentos de descanso, momento de relaxamento, momento ali de uma recomposição, mas jamais percamos o foco do objetivo principal de nós estarmos aqui encarnados. Eu não vim, por exemplo, aqui para o nosso mundo material hoje, a minha encarnação não veio para cá, por exemplo, para eu ficar vivendo uma religião. Não veio para cá para eu ficar passeando. Não veio para cá para eu ficar na internet, não vim para cá para poder ficar ali me envolvendo com substâncias que me tirem a lucidez. Eu vim para cá para resolver problemas, eu vim para cá para cumprir compromissos. Então esse é meu propósito principal. Então eu coloco isso como foco, pés no chão, foco, e enquanto isso eu vou encontrando formas de me manter, de me sustentar, de me manter de uma forma saudável, minha mente equilibrada. Então aquele que se distrai absolutamente, já é o estado patológico, como lembra André Luiz, dessa realidade, são aqueles que realmente estão em perigo. Depois ele coloca também, são aqueles que estão em perigo, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. É aquele que sempre encontra justificativa para aquilo que faz. É aquele que sempre acha que está certo e que os outros estão errados. E isso para nós já mostra ali um panorama muito fácil, muito simples, de grandes desastres, de grandes catástrofes dentro do campo moral. Porque aquele que encontra sempre uma desculpa, sempre uma defesa para si próprio, é aquele que não acha que tem necessidade de se transformar. E estando no mundo de provas e expiações, como todos nós estamos, sabemos sempre que o nosso trabalho de transformação é incessante e eventualmente nós vamos cometer equívocos, nós vamos tropeçar, as pessoas vão chamar a nossa atenção, e felizes daqueles que têm aqueles que amorosamente apontam essas necessidades de transformação. Porque aqueles que se colocam como sempre justificativas, né? Porque eu posso explicar tudo aquilo que eu faço, eu sempre posso explicar que mesmo quando eu erro, eu encontro no outro a culpa do meu erro. Eu nunca assumo as responsabilidades. E isso me coloca numa situação de grande perigo. Porque aí então vai chegar um momento em que uma grande chacoalhada vai me tirar dessa minha posição confortável que eu mesmo arrumei. E essa chacoalhada vem de uma forma, na maioria das vezes, de uma forma bastante dolorosa. Né? É aquela visão tic-teco, né, de a gente imaginar que a gente não veio aqui para sofrer, porque a gente imagina a Terra como sendo para nós um grande playground. Bom dia, fraterno. Vem para nós aqui como um grande parque de diversões. Então, quando nós vemos aqui, começamos a analisar, né, e Kardec, ali, com o auxílio dos espíritos, trouxeram para nós esse esclarecimento de vermos aqui o nosso planeta, quando nós viemos para cá, na nossa encarnação atual, nós preparamos a nossa bagagem. E o planejamento que foi apresentado para nós foi um planejamento de crescimento, de construção. Então nós, já vindo para cá, saberíamos o que nós iríamos encontrar aqui, sabíamos o que nós iríamos encontrar. Então nós viríamos aqui, olha, eu vou ter uma experiência dessa natureza, convivendo com essas pessoas, nessas circunstâncias, eu vou ter que realizar esse tipo de trabalho durante tanto tempo, então começou a planejar tudo, e nós começamos a encher então a nossa
bagagem, né, com todos os recursos necessários para esse nosso trabalho. Sabendo que esse trabalho não é um trabalho para o mundo, é um trabalho por mim. Que se eu fizer um bom trabalho por mim, ele pode refletir para o mundo à minha volta, e eu posso ser um grande colaborador. Nós jamais vamos encontrar alguém que está dizendo assim, olha, não se preocupa com você, vai para lá porque você vai fazer aquele trabalho para transformar o mundo. E aquele vem aqui para o mundo sem ter nenhum compromisso pessoal dele mesmo se transformar, dele mesmo se modificar. Ninguém tem esse compromisso de vir para o nosso mundo hoje, a não ser que seja um grande missionário. Dizer, por exemplo, que Jesus foi escalado para poder vir aqui para o nosso mundo, sem necessidade de se aperfeiçoar, porque ele já se encontrava na condição de perfeição, como o espírito puro que era. Então, nesse caso, sim, esses grandes missionários têm um trabalho muito mais focado na missão que receberam. Mas a esmagadora maioria de nós não tem esse privilégio. A esmagadora maioria tem um trabalho pessoal muito forte para realizar, especialmente nessa fase em que nós nos encontramos. Então, ao chegarmos aqui, não encontremos desculpas para aquilo que nós fizemos. Vamos ouvir aquilo que chega para nós, vamos observar os reflexos das nossas próprias ações e aceitar isso. Aceitar a nossa imperfeição e trabalhar para modificá-la. Sem desculpismo, sem vitimismo, porque é o que geralmente acontece. Porque, mais uma vez, aquela pitadinha do orgulho que foi colocada na nossa personalidade ainda não se evaporou, ainda não se dissolveu. Não foi flambada ainda suficientemente para poder evaporar e deixar somente a sua própria essência. Continuando para nós. Estou correndo um pouquinho aqui, senão não dá tempo da gente ver tudo, tá? São também, né, irmãos em perigo, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Aqueles que fazem muitos projetos e não concretizam, geralmente são os sonhadores, são os românticos. E todos nós temos uma dose de sonhos e de romances. Ficamos imaginando a nossa vida de um modo diferente. Ficamos imaginando se as coisas fossem dessa forma. Se por acaso eu encontrasse esse caminho, se por acaso as coisas viessem de uma forma diferente. Então é muito natural que nós fiquemos imaginando o que poderia acontecer na nossa vida para que nós fôssemos felizes. Só que nem sempre nós conseguimos encontrar forças, motivações ou mesmo coragem para essas mudanças. Então, se nós vivermos estagnados, nós vamos simplesmente entrar naquela condição de apatia. Porque todos nós, quando reencarnamos para cá, o principal, né, quando nós lemos ali a manchete, né, publicada naquela circular que diz respeito à nossa vida, é que nós vamos vir para o mundo de provas e expiações para resolver problemas. Esse é o nosso foco principal. E lá embaixo, no rodapé, está escrito que o principal objetivo de nós estarmos aqui é sermos felizes. Então nós viemos para cá, imaginando todas as dificuldades e sofrimentos que nós temos que superar. Mas, na verdade, o principal objetivo é, nós estamos indo para lá exatamente para poder ser feliz, para sermos felizes. Só que para sermos felizes, eventualmente nós vamos trabalhar de uma forma dolorosa para resolver muitas questões, consertar muitas coisas que nós tivemos que viver, que nós infelizmente criamos no passado. Então não pensemos nas dores que nós vamos enfrentar, nas dificuldades, nos relacionamentos, nas diversas condições. Pensemos na felicidade. Esse é o principal objetivo. E que para alcançarmos essas dificuldades, os nossos planos, não os planos ilusórios, não os planos para satisfazer apenas os nossos prazeres imediatos, mas os verdadeiros projetos, se eles não forem realizados, essa felicidade não vai ser alcançada. É como se nós estivéssemos à distância, vendo um topo de uma montanha, sabendo que lá em cima, né, pensando ali naquelas ideias, né, que os orientais têm, em especial aquele pessoal
do budismo, do Tibete, imaginando que Shangri-La se encontra no alto de uma montanha. E todo mundo quer chegar até lá. Mas aí nós olhamos no percurso que tem que ser percorrido, tem que atravessar rios, tem que atravessar floresta, tem que subir montanha, tem que fazer um monte de coisa para chegar nessa felicidade. Se nós não focarmos no principal objetivo, que é o topo da montanha, nós sempre vamos observar os obstáculos e vamos reclamar, vamos chorar, vamos sofrer por ter que superar cada um deles. Porque nós não vemos propósito além do sofrimento, nós só focamos no próprio sofrimento. E aí então nós nos prendemos nessas dificuldades sem pensar no principal objetivo, que é exatamente alcançar essa felicidade. Então todos os nossos projetos, eles têm que ser muito objetivos. Nós queremos ser felizes, então vamos ser felizes. Quais são exatamente o que exatamente eu preciso elaborar? Preciso fazer com que ele se torne prático. Nem sempre os nossos projetos podem se concretizar, porque muitos compromissos acabam nos prendendo naquela trajetória, mas dentro dessa trajetória, outros projetos podem ser elaborados. E podem ser elaborados e devem ser executados. Com o principal objetivo, que é nós sermos felizes. E já a felicidade dentro daquilo que nós entendemos. Não é a felicidade prazerosa do conforto que a vida material pode nos oferecer, mas a felicidade do espírito alcançar a sua paz interior, superar suas próprias dificuldades, superar as próprias limitações. E isso é ser feliz. E os nossos projetos então devem ser voltados para isso. Para que crie uma base para nós, para que a partir dessa base eu consiga me lançar em direção ao topo dessa montanha. Continuando para nós aqui, vamos lá? Aqueles irmãos em perigo são os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Aqui já é bastante simples, né? Quando nós temos ali não apenas a nossa fé dentro do campo religioso, porque já conversamos sobre isso, que o fato de não ter uma fé voltada para a dimensão espiritual, para uma divindade, não significa que eu não tenha valores. E esses valores fazem parte dessas verdades divinas. Se eu tenho o amor, se eu tenho a caridade, se eu tenho a coragem de grandes realizações, embora não acredite em nada que não faça parte do mundo físico, essas verdades são verdades divinas. Então eu conheço isso tudo, eu sei que isso existe, mas em especial dentro daquilo que a doutrina passa para nós, de uma forma muito clara, de uma forma muito exemplificada, por todos os espíritos que falam sobre isso, não falando simplesmente na teoria, mas falam com conhecimento de causa, porque vivenciaram aquilo tudo. Se nós temos o conhecimento de todas as virtudes que precisam ser desenvolvidas, cultivadas dentro de nós, se nós temos o conhecimento, é necessário então começar a transformar isso na prática, a fazer com que isso se torne parte da nossa vida. Mas quando a gente fala que, por exemplo, não dispõe de tempo para cultivá-las, esse dispõe de tempo para cultivá-las significa exatamente refletir, pensar, analisar, trabalhar pelas transformações. De vermos, por exemplo, uma das grandes verdades divinas é falar com tolerância, com paciência e com caridade. São as três assim que muito frequentemente são necessárias na aplicação do nosso dia a dia. Paciência, tudo na nossa vida exige paciência. Tolerância da mesma forma, porque afinal de contas nós lidamos com diferenças nos campos do relacionamento. E a caridade, exatamente para poder compreender a limitação do outro e fazer o possível para que essa diferença seja minimizada, e ela será através da caridade. Falei apenas desses três: paciência, tolerância e caridade, mas olha quantas virtudes nós conhecemos nos estudos dos evangelhos e de todos os temas que são apresentados para nós. Se nós conhecemos tudo isso, reconhecemos a grandeza das verdades divinas, mas jamais colocamos isso em prática na nossa vida em favor da nossa própria iluminação. Então, na verdade, nós nos tornamos religiosos pelo fato de estarmos ali inscritos
entre aspas, dentro de uma determinada escola religiosa, matriculados dentro dessa escola, mas nós não alimentamos em nós a religiosidade, nós não trabalhamos a nossa espiritualização. Então há necessidade de tudo aquilo que a gente viu até agora, nesses itens anteriores que nós lemos aqui, jamais eles serão alcançados se nós não fizermos valer essas verdades divinas dentro de nós. O nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E como, eu sempre falo para vocês, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo numa época muito provocativa. Todas as situações que nós vemos no nosso dia a dia, na televisão, ouvindo as pessoas, recebendo mensagens, e tudo isso nos provoca de alguma forma. Parece que mexe com como dizem assim aqueles mais dramáticos, mexem com as nossas entranhas de tal forma que a gente perde o equilíbrio, a gente participa daquela agressividade. Alguém agride, nós agredimos de volta. Alguém faz um comentário negativo, a gente apoia esse comentário negativo. Eu não tenho dúvida, Dudu, é uma fase e não é um teste que criaram para nós. Nós estamos sendo testados diante das próprias escolhas, porque nós somos constantemente, até mesmo quando nós fazemos escolhas positivas, essas escolhas positivas são testadas para saber se nós estamos convictos daquilo. Então nós temos que fazer esse trabalho constante de mudança, de reflexão, de equilíbrio, para poder perceber exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Temos que ter essa consciência, temos que ter essa noção, que se sem vivermos isso na prática, na realidade, de pensarmos sempre que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente pratica vai ter um resultado sobre nós e sobre o outro, se isso não for positivo, nós estamos errados. Nós fazemos parte desse grupo de irmãos em perigo. Porque nós vamos levar um tombo muito feio, principalmente pelo entendimento que nós temos, já que a quem muito foi dado, muito será cobrado, como Jesus disse lá, na passagem dos Evangelhos. Porque essa passagem do Evangelho, ela foi dita até mesmo, me lembrando agora aqui do livro de Mateus e também em Lucas, é uma passagem em que Jesus conversa com os apóstolos, falando que o senhor de uma casa deixou ali aquele servo fiel para tomar conta de tudo ali, para equilibrar ali o trabalho, para alimentar os demais servos, para cuidar de tudo aquilo, que ele saiu. E depois, quando ele voltar, então ele vai tomar contas daquilo que aconteceu. Então o bom servo vai trabalhar constantemente, independente do dia em que o Senhor vai voltar. O mau servo, o servo infiel, é aquele que só vai se preocupar quando estiver na hora do Senhor chegar. E quando ele chegar de um modo imprevisto, aí então as coisas vão se complicar. Então nessa passagem Jesus coloca exatamente, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, porque o servo fiel recebeu essa tarefa exatamente pela fidelidade e pelo conhecimento que ele tem, pela capacidade que ele demonstrou. Essa confiança fez com que ele ganhasse aquela tarefa. Se ele recebeu aquilo por aquilo que ele tem de competência, ele será cobrado pelo resultado que foi prometido. No nosso caso, por exemplo, nós estudamos praticamente todos os dias, se não aqui juntos no nosso grupo, mas lendo mensagens, ouvindo isso, ouvindo aquilo, até mesmo no Facebook você vê alguém postando alguma coisa de um sábio, de um pensador, de um filósofo, nós vemos isso todos os dias. Nós vemos uma mensagem edificante em algum lugar que nós ali temos acesso. Se nós ouvimos isso todo dia, como é que nós podemos alegar que nós não sabíamos que isso era assim? Para aqueles que tiverem essa capacidade de ver essas mensagens como alimento, como aquele tônico, com aquela vitamina que nós estamos tomando todos os dias para nos fortalecer, isso vai ser para nós, sem dúvida nenhuma, uma grande proteção. Vai fortalecer o nosso sistema imunológico moral. Mas para aqueles que olham para aquilo simplesmente como alguém que postou alguma coisa, uma mensagem que é como tantas daquelas que todo mundo ouve, simplesmente cai na negligência e vai se machucar muito por isso. Para finalizarmos aqui, pessoal, o Soltic até colocou, será que entendemos nossas dores, dificuldades, provações como missão? A maioria não, porque a gente lembra que quando nós falamos sobre esse tipo de reflexão, e
quando nós encaixamos esses ensinamentos naquilo que os Espíritos falam para nós estamos falando dessa comunidade que tem acesso a essas informações e que faz a interpretação dessa forma. Mas lembre que quando nós falamos sobre transformação do mundo, abramos a janela de nossas casas e vejamos aquilo que existe além do horizonte. Se aquelas pessoas que não têm crença ou que têm uma crença diferente, que vivem... Se nós pensarmos, por exemplo, observem isso. Nós estamos vendo, por exemplo, uma situação bastante dramática em grandes cidades aqui do nosso país. Agora, em especial, os holofotes estão voltados para a Vitória no Espírito Santo, para a Grande Vitória, onde nós temos ali a população, até mesmo aquelas que não eram criminosas, se viram numa condição de agirem fora da lei. Será que essas pessoas não tinham consciência, já não tinham ouvido falar, por exemplo, de um ensinamento do Evangelho? Será que essas pessoas nunca frequentaram uma igreja, nunca leram um livro, alguma coisa? O Rio agora ameaçado também de um outro problema grave? Será que aquela pessoa que corria com um pacote que foi saqueado de uma loja jamais ouviu falar daquilo que Jesus disse, por exemplo, sobre amar ao próximo como a si mesmo? É disso que nós estamos falando. São situações comuns. Aquela pessoa que se casou na igreja num determinado momento, de repente se tornou saqueadora, se tornou uma pessoa que, pela negligência do seu trabalho, acabou proporcionando a morte de outra. Se casaram na igreja, frequentaram a igreja, leram a Bíblia. Isso falando dessas religiões tradicionais aqui do nosso país. Então é desse tipo de situação que nós vemos no dia a dia, na prática. Mesmo tendo ouvido essas mensagens, mesmo sabendo que isso é errado, continuam fazendo. Se nós temos essa consciência, as coisas ficam mais complicadas ainda. Aí entra exatamente naquela parábola do servo fiel. Já que você sabia, você será cobrado com mais intensidade ainda. E finalmente, para a gente poder finalizar aqui, tem mais aqui umas 2 ou 3 passagens, né? Mas esse pouco que nós vemos aqui já é muito valioso. Os que adiam, né, desses irmãos em perigo, os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Isso aqui acaba também ilustrando, né, aquilo que nós vimos já anteriormente, né, nas mensagens anteriores, já até falamos sobre isso também. Então sempre achar que, por enquanto, eu tenho que me preocupar comigo. Depois, né, quando eu estiver numa condição melhor, eu posso fazer aquilo pelo outro. E na verdade a gente lembra que todos os trabalhos que acontecem à nossa volta, eles não são trabalhos que vão se sucedendo. Quando eu acabo uma etapa, eu começo outra, depois eu acabo uma outra. Tudo que acontece para nós são transformações imediatas que devem acontecer ao mesmo tempo. Nós vamos fazendo isso dentro da nossa capacidade, mas a nossa capacidade vai aumentando conforme nós vamos também nos esclarecendo. Então eu não posso esperar para amanhã fazer alguma coisa, eu não posso esperar segunda-feira para começar a fazer uma dieta. Eu não posso esperar o começo do outro mês para tomar uma decisão. As coisas devem ser feitas agora. Então, porque as transformações são imediatas, as nossas dores são imediatas. A dor que eu sinto hoje, eu não posso esperar para a semana que vem ir ao médico. Se eu tiver condições, eu quero que o médico me atenda agora para acabar com a minha dor. Então, as aflições do mundo, elas não esperam, né, não tem prazos para acontecer. As aflições do mundo acontecem agora e precisam de ação agora também. Já acabamos aqui, Dudu. O Elcio colocou, né, fazendo pelo outro, você estará fazendo por você mesmo, né, sem se dar conta. Agora, quando a gente faz com consciência, Elcio, de que aquilo que eu faço para o outro é aquilo que parte de mim, daquilo que eu tenho de melhor, aí sim nós já estamos no caminho certo. Porque os Espíritos passam isso para nós, para finalizar aqui o nosso raciocínio, os Espíritos passam quando nós vamos, por exemplo, pedir uma orientação espiritual, ou você vai até um centro espírita pedir orientação no atendimento e tudo mais, é muito comum dizerem assim, olha, você precisa fazer um trabalho de caridade. Você precisa fazer um trabalho de doação pessoal. E aí então nós fazemos o trabalho de caridade para melhorar a nossa vida.
para melhorar aquela situação dolorosa que nós estamos vivendo. Então é uma forma que os espíritos têm de dizer, olha, se você fizer que tomar aquele remedinho, você vai melhorar. Mas o processo de autocura é diferente. O autocura é assim, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Eu tenho que doar aquilo que existe dentro de mim. Então eu começo pela transformação em mim para afetar o outro. Já quando eu não tenho essa consciência, eu preciso afetar o outro para poder me transformar. É um processo mais demorado, porque é um processo que vai e depois volta. Quando eu tenho consciência, é um processo que já existe em mim e simplesmente flui. Então é algo que isso é algo muito demorado, como as coisas têm acontecido, exatamente pela nossa falta de consciência. Mas nós podemos ver que é uma condição unânime. Fazer a caridade, fora da caridade não há salvação, fazer um trabalho pelo outro, amar ao outro. Então os espíritos insistem constantemente nesse mesmo ensinamento. Porque simplesmente não aprendemos ainda que se eu não me transformar, eu vou continuar sofrendo. Então eles começam a fazer com que nós nos transformemos, exteriorizando aquilo que existe em nós, para depois trazermos de volta o benefício, sendo que o benefício já está em nós mesmos. Como lembra Jesus, né, deixemos brilhar a nossa luz. Então não é o outro que vai acender a luz que existe dentro de nós, somos nós que vamos acender a nossa própria luz. Então, pessoal, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje, faltaram ainda aqui mais umas 3 ou 4 passagens aqui, mas elas trazem o mesmo teor. Só para a gente finalizar, os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declamam perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. E finalmente os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Esses são talvez os mais sofredores. Aqueles que sempre vão achar que a vida é um tédio, que a vida é uma monotonia, que a vida não tem nada de prazeroso para oferecer para ele. Esse entrou num estado patológico bastante grave. Porque é aquele que simplesmente não vê sentido para a própria vida. E mesmo que ele não chegue ao extremo de se autodestruir, a vida simplesmente perdeu sentido e ele está desperdiçando todos os recursos e energias de que dispunha para poder crescer. E é esse que vai fazer simplesmente com que a vida não tenha valido a pena. Esse então é o estado mais grave. Então, como nós temos essa visão do nosso mundo, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, continuemos ativos, fazendo tudo aquilo que é possível dentro das nossas possibilidades. O resultado virá. Pode não ser de imediato, pode não ser da forma como nós imaginamos que viria. Mas se nós estivermos ativos, agindo dentro desse pensamento do bem pessoal, do bem maior, nós certamente alcançaremos todos os resultados, em todas as situações. Sentados na mesa do escritório, andando na rua, dentro de casa, dentro do centro espírita, tudo que nós fizermos, pensemos positivamente naquilo que nós podemos oferecer de positivo que existe em nós. Em qualquer situação. Nas 24 horas do nosso dia. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Vimos aqui então nesse item número 8, irmãos em perigo. Não nos coloquemos na condição de irmãos em perigo. Não nos coloquemos nesse perigo. Isso é um tormento voluntário que nós estamos adquirindo sem necessidade. Não precisamos aprender do sofrimento. Ou nós aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor.